O governo federal suspendeu os exames de genotipagem de HIV, AIDS e hepatites virais no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse teste é essencial para definir o tratamento adequado para as pessoas que convivem com essas doenças. Tony, de 32 anos, tem um recado. São milhares de pessoas que vivem com HIV, fora os que ainda não descobriram. A gente está necessitando desse exame para o resto da vida, para saber como que está o nosso organismo. É uma coisa que a gente não pode viver sem ele. O exame a que Tony se refere é o de genotipagem do HIV. Ele indica se o vírus sofreu mutações que provocam resistência do organismo do paciente às medicações contra a AIDS. O exame, considerado fundamental porque define a linha de tratamento de cada paciente, está suspenso na rede pública. O contrato entre o Ministério da Saúde e a empresa que realizava os testes venceu no mês passado. O governo já fez 2 pregões para encontrar uma substituta e afirma estar analisando documentos técnicos. Mas como saúde, doença não caminham no mesmo ritmo que a burocracia, a situação é preocupante. O diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal explica as consequências de medicar portadores de HIV sem saber as características genéticas do vírus. É muito comum de que o paciente possa se deteriorar no seu estado imunológico. Você começa a usar medicamentos para os quais o vírus não responde. Se você usa um deles que responde, mas acompanhado por 2 que não respondem, porque você não teve genotipagem, você acaba induzindo um vírus que vai ser resistente a todas essas medicações. A suspensão do teste de genotipagem no SUS também afeta o tratamento contra a hepatite C. Existe uma medicação que atende qualquer tipo da doença sem prejuízo aos pacientes, mas ela pesa mais nos cofres públicos do que aquela com indicação genética específica. Essa medicação é sensivelmente mais cara do que a que nós usamos no paciente com auxílio da genotipagem. Porque nós usamos, que já é caro, um tratamento custa em torno de $1.400. Esse que a gente vai usar em substituição custa em torno de $4.500, $4.700. Neste momento, o SUS mantém o exame apenas para grávidas e crianças até 12 anos. A genotipagem custa para o governo cerca de R$ 78. Numa das maiores redes privadas de laboratório, custa quase R$ 500 para casos de hepatite e R$ 700 para os de HIV.